Boa noite a todos. Mais uma vez, em nome de toda a diretoria da associação, em nome de todos os participantes do projeto de aprendizagem Sérgio Correia e turma Marta Magalhães, recebemos hoje e agradecemos a presença da professora Brígida Cirilo, árbitra assistente do quadro internacional do estado de Alagoas. Professora Brígida, boa noite e seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite, a satisfação é toda minha. Como sempre já lhe disse, sempre estarei à disposição para o que precisar e contribuir aí com todos, para que, quando entre no campo de jogo, saiba mais e mais do que a gente vivencia. O segredo da vitória é não desistir dela e nem parar de sonhar. Motivem-se todos os dias para que a vitória chegue e seja feliz por saber que está dando o seu máximo. Voar não é só para quem tem asas, mas também para quem tem sonhos a realizar. Cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos de tudo o que a vida nos dá. Vamos falar hoje da regra 4 e a nossa convidada de hoje, como já foi falado antecipadamente, ela vem do estado de Alagoas, onde também na última aula participou com a gente o professor Denis, também daquele estado que pertence ao quadro nacional. Aparece para vocês? Sim, sim. Ok. Podemos estar Podemos iniciando? começar? Podemos. Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje eu vim aqui a convite para falar sobre a regra 4. É uma regra simples, né? Mas muito textual, então a gente tem que estar sempre no livro de regras, atualizando, lembrando. É uma regra um pouco chata para a gente colocar no campo de jogo. Já daqui a pouco a gente, mais para frente, começa a falar o porquê de chata, mas é uma regra que não pode ser esquecida. Chata, posso dizer, pela nossa cultura, né? A cultura de querer fazer sempre o errado. Falo em atletas, né? Querer sempre fazer modinha. E aí tá a gente, os árbitros, cabe a gente, os árbitros, em fazer valer a regra do jogo, em exigir a regra do jogo. Então, vou começar aqui me apresentando, essa é a primeira tela, né? Me chamo Brígida Cirilo Ferreira, sou árbitra assistente do quadro da FIFA, aqui do estado de Alagoas. Ingressei no quadro internacional no ano de 2021. Sou formada em Educação Física, sou professora de Educação Física e também sou empresária. Trabalho numa academia onde eu e meu esposo somos os donos. Então, aqui no estado, a gente trabalha dessa forma. E aí, vamos para os princípios da regra 4, né? Que é o equipamento dos jogadores. Eu também peço a vocês que qualquer dúvida, pergunta, vivência, também participem, interajam para que fique mais dinâmico. Como eu já falei, é uma regra textual, mas que a gente lembrar, qualquer vivência no campo de jogo, quiser interagir, colocar, fiquem à vontade. E aí são os equipamentos obrigatórios: caneleira, meião, chuteira, calção, a camiseta com manga, né? Ou curta ou longa. As caneleiras têm que estar cobertas e aí uma foto ilustrada dos atletas da seleção brasileira. Pode passar.
É proibido qualquer uso tipo de joias ou artigos perigosos, né? Tem atletas que até no profissional mesmo quer entrar no campo de jogo com aquelas pulseiras, mesmo que seja de plástico, mas a regra não permite. Aquelas fitas, a gente sempre dá fazer a vistoria para ver se tem algum artigo que não possa, que a regra não permita se jogar. É bom que antes, no túnel mesmo, dê aquela olhada para ver se tem algo por baixo daquelas fitas. É sempre importante a prevenção. E aqui, novamente, os equipamentos obrigatórios, né? Que no texto de regra, no livro de regra, não se diz chuteira, né? Se fala calçado. Só o atleta, o fato de estar calçado, ele pode participar da partida. Não precisa necessariamente ser uma chuteira. E aqui eu botei alguns tópicos que a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai pontuando. As cores devem ser distintas, né? As cores devem ser distintas das equipes uma das outras. As do goleiro também. E a da arbitragem também. Então, antes do jogo, hoje em dia, no campeonato da Série A, da Série B, a gente já sabe antecipadamente quais as cores das equipes, e aí já fica mais fácil a gente escolher qual cor ir para o campo de jogo, para que não haja nenhum tipo de alteração de cores, né? Aparências de cores, quando a gente chegar no campo de jogo. Aí vem as camisas interiores, né? Que devem ser da cor da manga, tá? Predominante a cor da manga. E os shorts inferiores, que são os chamados shorts térmicos, pode ser predominante da cor da barra do calção, tá? Predominante da cor da barra do calção. Se o calção não tem barra, então vai ser da cor do calção. Mas se tiver a barra, a cor por baixo é predominante a cor da barra. E outros equipamentos, como eu coloquei aí, são o que a regra permite, tá? Que é o protetores de cabeça, as máscaras faciais, joelheiras, cotoveleiras, que são permitidas o uso durante uma partida, certo? Os protetores de cabeça, eles devem ser da cor, deve ser todos os atletas usarem as mesmas cores, deve ser preto ou predominante a cor da camisa. Se caso mais de um atleta de uma equipe estiver usando, tem que ser todos da mesma cor, tá? Não pode ser um atleta usar de uma cor preta e outro atleta usar da cor predominante da camisa. Não, ou são todos pretos ou todos da cor predominante da camisa. Pode passar. Uma pergunta. Oi, pode falar. Tá. Uma pergunta aqui em cima do short térmico. Vamos analisar que a equipe esteja usando um short de jogo na cor branca e tem uma barra na cor azul. O atleta ele pode usar a cor branca ou a cor azul, certo? A regra fala predominante a cor da barra. É predominante a cor da barra, tá? Se a barra for azul, o short térmico deve ser azul. Okay. Agora, na camisa, já a cor predominante é a das mangas, tá? São a das mangas. Ok. As infrações e sanções dessa regra, né? Por qualquer infração a essa regra do jogo, necessariamente, o jogo não deve ser interrompido, tá? O jogador deve ser instruído pelo árbitro a deixar o campo de jogo para corrigir seu equipamento na primeira paralisação. A gente pode usar um exemplo aqui, tipo, o atleta perde seu calçado em uma jogada e continua jogando sem o calçado e faz o gol. O que deve fazer o árbitro? Anular o gol, porque ele está
sem um equipamento obrigatório? E aí, alguém pode responder essa pergunta? Repita, por favor, professora. Professora, ele está Oi? indevidamente uniformizado, ou seja, se faltou calçado é porque ele não está devidamente uniformizado. O Alfredo que fala, né? E isso, professora, perdão. Todos concordam com o Alfredo? Tem alguém que discorda? Repita novamente o que você falou, professora. Eu falo assim, um exemplo. Tem um atleta numa jogada e ele perde o seu calçado durante essa jogada. E essa jogada se conclui em gol. O gol sai. Certo. E aí o árbitro, Certo. quando observa, ele estava sem o calçado, sem a chuteira. Certo. E aí, o que Certo. deve fazer o árbitro? É o seguinte, se nesse exato momento que ele perdeu o calçado, ele chutou a bola em direção à meta e fez o gol será válido. Agora, se ele dá um passe para seu companheiro com 5, 6 minutos depois, recebe essa bola e seu equipamento não está em ordem, o gol é ilegal. O árbitro não deve confirmar o gol. Tem que ser no mesmo momento que ele perdeu o calçado, ele faz o gol na meta. Correto? Mais alguém? Já tivemos duas opiniões. Mais alguém? Obrigada, viu, Carlos Alberto? Nada, professora. Professora, Boa noite. Boa noite. Florismar Costa, Salvador, Bahia. Boa, Referente a Florismar. essa pergunta que foi feita, o gol é válido e o atleta depois pode colocar o equipamento de novo nos pés, né? Que foi o calçado, colocar de novo a chuteira, o tênis, que seja no pé, na primeira paralisação. Né? E com relação ao que o colega falou aí, que tem que ser no momento, eu acredito que antes de haver qualquer paralisação, ele pode continuar jogando. Agora, quando houver a paralisação, ele tem que se recompor. Eu estou certo? Por favor, professora, me responda essa pergunta aí. Certo, a gente vai responder sim. Mais alguém quer opinar, quer dar opinião? professora, Fábio Marques, pode falar? Fábio, Pode falar, pode ficar à vontade. Fábio, Professora, eu estou um pouquinho desatualizado. Boa noite a todos. Se eu não me engano, se não mudou a regra, se no momento do lance o jogador perde o calçado, finaliza em gol, ele está participando do lance, o gol é válido. Se após esse lance, no lance, ele toca a bola e depois disposiciona para estar recebendo e finaliza em gol, não tenho quase certeza que tem que ser anulado esse gol, né? Porque ele já passou do primeiro lance que ele perdeu esse calçado. antes da professora falar, eu ia fazer esse questionamento que o Fábio fez. O que os colegas entendem o lance na mesma situação, só que agora com um pouco mais de pimenta. Da seguinte forma: o atleta perdeu o calçado e, nesse momento, ele toca a bola para um companheiro que faz aquela tabela rápida com ele, já sem calçado, e ele conclui essa bola rapidamente em gol. O que os colegas entendem desse lance, se é válido o gol ou não é válido? Ele já tem Naildo, calçado. professora, boa noite. É o Oswaldo. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, eu entendo que é mais que o gol tem que ser anulado, porque ele recebe, né, aquilo que o Carlos Alberto falou. Quando ele chuta direto, daí é válido. Agora, quando ele recebe de novo, é inválido. Agradeço, professora. Boa noite. Boa noite. Acredito que o Mas gol tem que ser validado, porque foi na consequência da jogada do lance que ele perdeu o calçado, deve-se concluir a jogada. E como eu falei, na primeira paralisação, ele aí pode se recompor. Essa é a minha visão, né? Minha interpretação. Boa noite. Boa noite. Diana, aqui de Aracaju, Sergipe.
Eu também fico na mesma posição do colega aí, agora falou, porque é um lance consequente ao lance, não foi um lance parou, demorou, né? Eu creio que o gol é válido, sim. Na primeira paralisação, o jogador ele deve colocar o uso do material que foi perdido, porque, pelo que eu entendi na pergunta, foi durante a jogada ele perdeu o calçado. Se fosse algo dele ter tirado, aí sim. Mas como ele perdeu durante a jogada, eu creio que o gol é válido. Isso, vamos analisar assim, que foi acidentalmente o atleta perdeu o calçado, acidentalmente a chuteira estava maior do que o pé dele, e durante a corrida ele perdeu o calçado, mas tinha um ataque promissor na sua frente e ele conclui a jogada em gol. E quando o árbitro vai validar o gol, percebe que ele está sem calçado. E aí, o que fazer o árbitro? Mais alguém quer participar ou já posso... Professora? Já posso... Pode falar. Boa noite. Jeová aqui do Rio Grande do Norte. Boa noite. O primeiro toque, sim, ele pode participar, porque ele perdeu o calçado na jogada, mas o segundo toque, ou seja, como o professor Naldo falou, ele está sem calçado, ele vê a bola, veio para ele tocou. Saiu para a tabela, o segundo toque, não. Tem que ser um tiro livre indireto aí, viu? Mais alguém? Boa noite, professora. João, da Paulista. Eu acho que se ele parte na velocidade sem o calçado, o gol deve ser anulado. Agora, se ele vai numa disputa de bola e perde o calçado aí, não. Quem está falando? João Felipe. João Felipe? Isso, se ele parte sem o calçado e escapa do pé dele, eu acho que ele perdeu o equipamento, então, se ele tocar a bola, deve ser anulado. Agora, se ele está numa disputa de bola e esse calçado é retirado perante a disputa, eu creio que segue o lance, porque ele estava em disputa de bola. Não saiu sozinho o calçado do pé dele. O futebol é complexo, né? Às vezes a gente acha que nunca vai acontecer, mas acontece. Quando menos espera, acontece, e aí a gente tem que tomar a decisão e tem que saber no campo de jogo que decidir. Então, muito obrigada pela participação de todos, mas, como o Florismar falou, tá? O gol é válido, e na primeira paralisação, o atleta deve repor, no mais tardar possível, na primeira paralisação, repor o seu equipamento. Então, como foi colocado aqui, outra situação, se ele fizesse uma tabela tocou para o seu companheiro e recebeu novamente para fazer o gol, também é válido, tá? Também é válido, porque é uma continuidade da jogada, é uma continuidade. Vamos pensar assim, o jogo não foi paralisado para que ele pudesse recompor o seu equipamento obrigatório. É uma continuidade. Ele perdeu o equipamento acidentalmente e, no ataque da sua equipe, ele toca para o seu companheiro e continua na jogada e faz o gol, ou ele mesmo faz o gol sem o equipamento. O gol é válido, tá? Isso é texto de regra. Quem tem acesso ao livro de regra está lá na página 52, tá? Em cima, é textual e fala o mais tardar para o atleta repor seu equipamento é na primeira paralisação. No caso, se sai o gol, o árbitro pede para que ele coloque o seu equipamento em ordem, porque já é uma paralisação, e continue o jogo após o seu reinício, certo? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro? Professora, só quero saber que página do livro que é. Não é 52, não. Não, no livro de regras 2021, 2022, o mais atual. Esse mesmo, ó, na página 52, nesse trechinho de cima, ó. Se um jogador... tá. Se um jogador perdesse... tá. Tá? Nesse trechinho de cima, isso é texto de regra, tá? Tá ok.
Obrigado. E nesse caso, professora, para deixar um pouco mais claro aos colegas que têm dúvida, alguma dúvida ainda, é que se esse atleta ele recebe essa bola de imediato, esse gol ele é válido, né? Perfeito. Ele passou essa bola e, igual um colega falou lá no início do comentário dele, que 1 minuto, 2 depois, ele recebe essa bola e faz o gol, aí não é mais válido, porque ele teve tempo hábil para colocar o seu material. É porque, na verdade, a regra não fala de tempo, né? 1 minuto, 2, 3, a regra não cita esse tempo. O que a regra fala é se sair um gol de um atleta que esteja, perdeu seu calçado acidentalmente, esse gol deve ser válido. Então, a regra não fala de 2 minutos, 3 minutos, ele jogando sem o calçado, que aí cabe a prevenção do árbitro, observar os atletas que estão no campo de jogo, a equipe de arbitragem, né? Não só o árbitro, a equipe de arbitragem, e o que a regra 4 fala. O jogo não precisa ser parado imediatamente para repor o equipamento. A regra fala isso. Então, se o árbitro viu que esse atleta está com o equipamento indevido ou sem o equipamento obrigatório, é na primeira paralisação que ele pede para que o atleta saia para repor em ordem seu equipamento. E aí, na saída desse atleta, ele só pode entrar com a autorização do árbitro, após ser revistado, depois de seu equipamento ser colocado em ordem, para poder entrar no campo de jogo, que pode voltar com a bola em jogo. Porém, atletas que regressam ao campo de jogo com a bola em jogo, eles só podem entrar pelas linhas laterais. Com a bola fora de jogo, eles podem entrar por qualquer linha, certo? Posso Alguma apimentar? dúvida? Professora, posso apimentar essa dúvida Pode, aí? ficar à vontade, Alfredo. Olha, apesar que isso nunca aconteceu comigo, acho que com nenhum dos nossos colegas, mas na regra não está dizendo, né? E se um jogador entrar sem o calçado, eu digo assim, né? Que nem está dizendo aqui, perder acidentalmente. E se ele fizer isso deliberadamente? O gol é válido? Aí cabe o árbitro interpretar o porquê que ele tirou esse calçado. Foi para ganhar uma vantagem? O que fez esse atleta tirar esse calçado deliberadamente? Aí cabe o árbitro interpretar. O que o árbitro não pode deixar é ele ganhar vantagem por estar sem o calçado, por ter tirado deliberadamente, entende? Sim. Nesse caso, suponhamos que acontecesse esse tipo de lance, eu interpreto que ele fez isso deliberadamente, eu anulo o gol e aplico uma advertência verbal ou uma sanção disciplinar nele? Não cabe sanção disciplinar, tá? Não cabe. Só cabe sanção disciplinar para essa regra se caso você já pediu para ele colocar em ordem seu equipamento e ele não quis colocar em ordem, aí sim cabe a sanção disciplinar, certo? Eu digo isso, professora, porque como eu trabalho no amador, eu já vi jogadores no banco de reservas sem o seu material, sem o calçado do... Então, quantas vezes eu trabalhei como assistente, falei assim, jogador, por gentileza, coloca o seu calçado. Se o árbitro vir aqui, ele vai te advertir. Não pode. Ou seja, eu fiz uma prevenção. Exatamente. Entendeu? E o equipamento obrigatório não cabe só aos atletas suplentes, os atletas... como é que eu posso falar? Os atletas que estão no campo de jogo, não, tá? Os suplentes também têm que estar com o seu equipamento obrigatório. Boa lembrança, Alfredo. Todos os atletas, inclusive os suplentes, devem estar com seus equipamentos obrigatórios em ordem, ok? Para estar lá no banco de reserva, tem que estar com o seu equipamento em ordem.
Mais alguma dúvida, gente, sobre a regra 4? Só fazendo um adendo aí, professora, em relação a isso, tá? Eu pensei que, mesmo não especificado na regra, que se ele fizesse essa ação deliberadamente, jogando, ou tirando o calçado deliberadamente, eu pensei que pudesse advertir ele com uma sanção disciplinar, mas a senhora já me esclareceu a dúvida. Obrigado, viu? Nada. Mais alguma dúvida, gente? Eu botei poucos slides porque a regra é pequena, é uma regra textual, então tem poucos slides, mas as infrações e sanções disciplinares são essas. Se caso esse atleta se recuse a colocar em ordem seu equipamento, aí sim ele leva a advertência disciplinar, tá? E atleta que sai do campo de jogo para colocar em ordem seu equipamento só entra no campo de jogo com autorização do árbitro, com a vistoria do seu equipamento se está em ordem. Se for com a bola em jogo, ele entra pelas linhas laterais. Se for com a bola fora de jogo, pode entrar por qualquer linha, certo? Se entrar sem autorização, entrou sem autorização do árbitro, e aí vamos participar, o árbitro pediu para o Alfredo está jogando. Aí o árbitro pede, Alfredo, você está sem caneleira, corre lá e coloca a sua caneleira. O Alfredo sai do campo, pega a caneleira com seu técnico e regressa no campo de jogo sem autorização do árbitro. E aí, o que o árbitro deve fazer? Cartão amarelo. Só cartão amarelo? Na primeira paralisação, ele para o jogo, e aí, o que ele deve fazer? Quando olha, o Alfredo está com a bola no pé. E aí, para fazer o gol? Tiro livre indireto. Paralisa o jogo e dá um tiro livre direto, mas é cartão amarelo. Se caso ele não esteja com a bola no pé, na primeira paralisação, ele adverte o jogador. Eu não entendi, pode repetir? A Diana, é? Sim. No caso, ele não estando com a bola no pé, o árbitro percebeu que ele está dentro do campo sem a sua autorização. Na primeira paralisação, ele adverte o jogador com um cartão amarelo. Certo. Mas caso ele entre sem autorização do árbitro, já está com a bola no pé, o árbitro vai paralisar o jogo, dá um tiro livre direto e cartão amarelo. Tiro livre direto? Indireto. Indireto. Indireto, tiro livre indireto. Indireto. Todos concordam com a Diana? Eu discordo. Ou o árbitro, quando olhar, tem que parar o jogo? Viu que o Alfredo está no campo, aí o árbitro pensa, não mandei esse atleta sair do campo, e ele entrou sem minha autorização, pega e para o jogo. Não, ele não pode parar imediatamente, não. A não ser que seja a favor da equipe dele, né? E aí? Temos que pensar em todas as situações. Por exemplo, o Alfredo saiu... Se ele interferir na jogada... Calma, se ele interferir na jogada, tem que paralisar. Se ele não interferir, segue o jogo e quando houver a paralisação, se aplica a sanção disciplinar e reinicia na forma que houve a paralisação. Pela lateral, com cobrança lateral, pela linha de fundo, com tiro de meta, ou até escanteio. Né? Vamos lá. Vamos construir. Olha o que a Diana falou. A Diana falou que se ele entrar no campo de jogo sem autorização, se ele não participar da jogada, ele leva cartão amarelo na primeira paralisação. Agora, se ele entrar no campo de jogo e se envolve no jogo ativo, participa da jogada, aí ela paralisa o jogo, adverte ele com cartão amarelo e dá tiro livre indireto. Não foi isso, Diana? Isso. Foi aí isso, que eu não discordo. foi? Todos concordam com a Diana ou tem alguma outra opinião? Eu discordo.
Porque na regra 3, item 8, diz que quando o jogador interfere, mesmo ele entrando sem autorização, se ele tocar na bola, o árbitro paralisa a partida e marca um tiro livre direto. Por quê? Porque eu interferi no jogo. Agora, se eu entro no jogo sem autorização do árbitro e não toco na bola e não participo ativamente da jogada, aí sim é marcado, o árbitro paralisa a partida e marca um tiro livre indireto. Regra 3, item 8. Jogador fora do campo de jogo. Isso, é uma junção, né? A regra não é distinta uma da outra, é uma junção. Uma junção. A gente está na regra 4, nós estamos na regra 4, mas estamos falando de jogador fora do campo de jogo. Certo? Exatamente, professor. Positivo, Alfredo. Ó, gente, a linha da Diana está correta, porém tem esse tópico. Não precisa necessariamente o árbitro paralisar o jogo se esse atleta não se envolver em jogo ativo. Ele não precisa necessariamente. Por exemplo, se a equipe adversária está no ataque, o árbitro não vai parar um ataque da equipe adversária porque esse atleta regressou no campo de jogo. Por quê? Ele vai estar ganhando vantagem. O infrator estará ganhando vantagem. O que a gente não pode, o que o futebol não permite é que o infrator ganhe vantagem. Então, se o jogo... por isso que o árbitro necessariamente não precisa paralisar o jogo. Se ele não precisar paralisar o jogo, na primeira paralisação, ele adverte esse atleta com cartão amarelo e reinicia conforme a sua paralisação. Se foi um tiro de meta, se foi um tiro de canto, se foi um arremesso lateral, e aí reinicia normalmente. E agora, se esse atleta entra no campo de jogo e o árbitro paralisa o jogo, mesmo sem sua interferência, porque não existia um ataque, aí ele paralisou o jogo, porque esse atleta entrou no campo de jogo sem autorização, ele vai aplicar o cartão amarelo e reiniciar com tiro livre indireto, porque ele não se envolveu em jogo ativo. Ele paralisou a partida e vai reiniciar com tiro livre indireto, onde a bola se encontrava, tá? Onde a bola se encontrava. E se esse atleta entra no campo de jogo e interfere no jogo, toca na bola, interfere em um adversário, que não precisa necessariamente só ele tocar na bola, o fato dele ir disputar com um adversário, ele está interferindo no jogo também, e aí o árbitro paralisa o jogo, reinicia o jogo com tiro livre direto e aplica cartão amarelo por regressar no campo de jogo. Esse texto também tem na regra 4, tá? Tem a regra 3 e tem a regra 4. O mesmo texto também tem a regra 4. Por quê? O texto de regra, ele é uma construção. Não é o que vale para uma regra, não vai valer para outra. É uma construção, né? Ficou claro, gente? Está na parte de infrações e sanções, né, professora? Oi? Está na parte de infrações e sanções, item 6 da regra 4? Isso, na página 56 do livro de regra. 55 aqui para mim. Mais alguma coisa, 55. gente? Alguma professora, coisa que eu não falei dessa regra 4, que ela é tão pequenininha, Eu tenho uma pergunta, professora. Pode falar, se eu souber 4. responder, respondo na hora. Não. Por exemplo, aconteceu comigo uma vez num jogo, mas isso foi antes da pandemia, de um jogador, tá? Dele estar usando, na verdade, ele não tinha uma parte do braço. Ele estava usando tipo aquele, sabe, eu não sei como que chama o nome, se alguém puder me ajudar. E aquilo ali era perigoso pelo fato de ser um negócio muito duro. Uma tipo, prótese. Isso, uma prótese, isso. Obrigado, gente. Ele estava usando uma prótese no braço. Na época, eu não lembro se eu era o árbitro ou se eu era assistente. Eu acredito que eu era o árbitro. Eu permiti que ele jogasse, porém, eu fiz uma prevenção com ele. Eu falei assim, só toma cuidado na hora de você disputar a bola com alguém e levantar esse braço, porque ele estava com uma prótese. Essa prótese
acredito eu, pela regra 4, tá? É proibido, né? Não, na verdade, essa prótese faz parte do corpo dele, né? Então, se o médico autorizou ele participar do jogo, porque principalmente antes de qualquer perigo trazer para outros atletas, ele poderia levar para ele, né? Então, o médico autorizou que ele pudesse jogar e essa prótese faz parte do corpo dele. Qualquer infração que você vê, você vai analisar a intensidade, ponto de contato, com que atingiu, onde atingiu, e aí vai tomar a sua decisão. Professora, inclusive eu fiz isso antes de iniciar a partida. Até conversei com ele, eu fiz a prevenção antes de iniciar a partida. E graças a Deus... Muito bom, a prevenção já resolve alguns problemas, já resolve, já deixa de acontecer alguns problemas futuros, né? Ou seja, durante a partida não teve nenhum tipo de problema com ele. Pelo contrário, jogou bem, não aconteceu nada, não fez nenhum tipo de infração que pudesse ser sancionado, pelo contrário. Então, era isso que eu quis questionar com a senhora, porque eu fiquei em dúvida em relação a, será que ele pode jogar? Apesar que na regra não está especificado, né? Não. Se o jogo... Então, por isso que eu pensei comigo, entendeu? Que ele usou uma prótese, né? No braço esquerdo, se não me engano, no braço direito, não lembro agora, que já faz muito tempo. Mas isso aconteceu comigo numa partida, no Amador aqui em São Paulo. Entendi. Professora, boa noite, é o Oswaldo. Boa noite. Então, a questão que nem eu uso o protetor ocular, né? Os óculos desportivo quando eu apito. Então, quando tem um jogador que tem diferente, né? Eu falo, olha, você está correndo o risco, ou você assume o risco para poder jogar. Na verdade, eu faço mais isso, né? Porque, principalmente na base, né? O pessoal da base, eu já falo, ó pai, vê se procura já ter um desportivo que a regra permite. Né? E a minha outra questão é quanto ao goleiro. Se o goleiro, às vezes, no segundo tempo, ele pode solicitar para trocar o calçado dele, está ganhando, por exemplo, de 2-1, falta 5 minutos para acabar o jogo. Ele pega e fala, olha, eu estou com o calçado, eu tenho que trocar a chuteira, não consigo. É permitido? Obrigado. Boa noite. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho que ela já responde, tá, Oswaldo? Parece que tivemos uma queda na conexão da professora. Ela já me informou aqui que acabou de cair a energia na casa dela. Ah, entendi, professor. Não, tranquilo, não. Só um minutinho, por favor. Viu, Oswaldo? Em relação ao que você falou do óculos, isso acontece muito no amador, tanto em outra modalidade. Inclusive, o correto seria esse atleta ou esse jogador assinar um termo de responsabilidade. Por quê? Porque se ele assina esse termo de responsabilidade, ele vai estar se responsabilizando pelo óculos dele. Então, se caso acontecer um incidente... Calma, Alfredo. Ok. Nesse caso, não existe termo de responsabilidade na regra, tá? Sim, verdade. É o óculos que leva perigo ao atleta e ao adversário. Igual o Oswaldo falou. Ele tem que usar um óculos apropriado. Sim. A partir do momento que eu, árbitro, chego para o atleta e falo que ele tem que assinar um termo para poder jogar, ele assina o termo, ele se machuca e quem vai tomar porrada sou eu, árbitro, que permitir, porque na regra não tem o assina o termo. Mas não é de regra que eu estou falando. Sim. Eu estou falando do regulamento da competição, que deveria ter um termo termo de responsabilidade para que esse atleta, porque, Naildo, eu entendi o que você quis dizer e eu concordo com você. Mesmo ele assinando, e se acontece esse incidente, vai sobrar para o árbitro mesmo. Sim.
Já aconteceu comigo, não de, por exemplo, eu fazer a prevenção, né, Hildo, de um jogador, de um atleta no futebol de 7. Jogo brincadeira, hein? Brincadeira entre amigos, hein? Não valendo nada, não era competição nem nada. Era um amistoso. Eu fiz ainda a prevenção. Toma cuidado. Se você tomar uma bolada, eu ainda pergunto, esse óculos é de vidro ou é de acrílico? Se for de acrílico, tudo bem. Agora, se for de vidro, é perigoso você tomar uma bolada, o vidro quebrar e furar o seu olho. Eu falando isso com um atleta, entendeu? Vamos aguardar mais um minutinho, que a professora mas já eu está entendi. retornando, tá? Viu, Nailton? Mas eu entendi o que você quis dizer em relação a isso, tá? Gente, me desculpem, faltou energia aqui na minha casa. Eu estou com a lanterna do celular, a internet do celular aqui no computador. Não tem problema, professora. Imprevistos acontecem. Vamos E para... aqui tá chovendo muito aqui, chovendo muito. Aí quando acontece, a cidade não aguenta aqui. Eu estou com a lanterna do celular, me desculpem. É isso, Me imagina. desculpe, Oswaldo, que estava falando. Vamos... Não, professora, Pode tranquilo. continuar. Tá? Então, não sei se a senhora entendeu. Na minha questão é contra o óculos, né? Que a FIFA permite óculos desportivo, né? Que nem na época o Davidson, um protetor, Edgar, né? O Davidson jogou na Copa com óculos de protetor, porque ele tinha um problema de glaucoma, foi constatado, ok? Então, eu procuro falar com o pessoal, principalmente com os pais, falo, olha, procura usar um óculos, né, igual o meu, para poder ele já ir se acostumando. E a minha outra questão é do goleiro. Por exemplo, está 2-1 o jogo, falta 5 minutos, ele pega e pede para trocar o calçado. Pode ser autorizado isso? Pode ser autorizado, porém esse tempo vai ser acrescido normalmente. Ok, professora. Tranquilo, tirou minha dúvida. Muito obrigado. Boa noite. Nada, boa noite. Vamos para... Podem perguntar. É rapidinho, professora. Boa noite, tudo bem? Ronaldo boa aqui, noite. Planalto, na Bahia. Boa noite, Ronaldo. Tudo bem, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre aquela situação que, geralmente, principalmente no amador, às vezes, até no profissional, a gente vê aquela demanda daquela fita que os jogadores colocam por fora do meião para segurar na caneleira. E outra situação com relação ao boné do goleiro. Assim, o boné é permitido, tá? Uhum. O boné é permitido, o goleiro pode jogar de boné. Em relação a essas fitas no meiões, estão conseguindo me ouvir? Estou. Em relação a essas fitas no meiões, o que a gente pede é que seja da mesma cor do meião, né? Tipo, se o meião foi verde, a fita seja verde ou transparente, mas que nunca seja da cor diferente. O problema que a gente está acontecendo, inclusive, na pré-temporada nossa, antes do Campeonato Brasileiro, foi recomendado e já foi passado para as equipes que participam do campeonato, é essa moda que os goleiros colocaram, usar essa meia por baixo. Eles usam a meia por baixo, não só o goleiro, todos os atletas usam a meia por baixo, e essa meia está sendo diferente da cor do meião, aí está ficando aquela meia, tipo, vou dar um exemplo, uma meia branca, e no meio da canela eles usam o meião por cima, aí fica duas cores, a branca e a cor do meião. Aí isso foi passado para a gente na pré-temporada que não é permitido, que possa usar uma meia por baixo, mas da mesma cor do meião. E, inclusive, os goleiros também. Os goleiros, tá demais. Eles usam... Fica parecendo... fica visivelmente que é uma meia por baixo e um meião por cima. E aí a gente foi orientado para não permitir isso, que seja usado a meia da mesma cor do meião, uma cor só. E na pré-temporada foi
foi orientado para que a gente não permita isso no campo de jogo. É difícil porque as pessoas só querem copiar o que não presta. O que não presta, eles querem copiar. Aí isso dificulta demais para a gente. Aí aqui tem uma foto, como a gente deve ter cuidado nas nossas escolhas. Não só, a gente não pode só estar atento nas cores dos atletas, das equipes, né? Mas também as nossas cores ser diferente distinguida dos outros atletas. Olha como ficou aqui. Olha a equipe de arbitragem, que grande, né? O Cássio aí está todo de amarelo, meião, calção e camisa amarela. Está parecendo que faz parte da arbitragem. Então, para a gente evitar qualquer tipo... Professora? Qualquer tipo... Pode falar. Só você tocou aí nessa parte aí do equipamento, que é o meião, né? Eles estão utilizando o seguinte, a meia branca, aí eles cortam o meião, não é isso? Para ficar só com a meia, aí faz a junção próximo à meia, com o meião. Eles estão utilizando isso, a maioria desses jogadores. Aqui acontece muito no campeonato estadual daqui, e a gente sempre está coibindo. Se caso o jogador adentrar em campo com esse equipamento irregular, infelizmente, ele vai ter que voltar para colocar o equipamento em ordem. Isso a gente faz a prevenção, vai lá no vestiário, explica tudo direitinho. Quando está próximo já de iniciar o jogo, assim quando eles entram em campo, lá está 1, 2, 3 ou 4. Com a mesma situação que a gente tinha acabado de falar no vestiário. Aí quando eles voltam para o vestiário para trocar, eles ficam achando ruim. Mas o problema é com eles. É como você mesmo disse. Isso. Pegaram essa, como é que eu posso dizer? Tem um nomezinho que se dá o nome. Agora eu esqueci, fugiu da mente. Né? Mania. A moda. Exatamente. Essa mania, essa moda feia, né? Para tentar dificultar ainda mais a arbitragem. Só aprende o que não presta, o que não é permitido, aí todo mundo quer fazer. É incrível. Isso, exatamente. Nesse caso aí, gente, o Cássio era o goleiro, era o capitão, né? Então ficou muito estranha essa foto. Então a gente tem que se atentar a tudo, né? Tem que se atentar a tudo. Colega, gente, mais alguma pergunta? Ô, professora, uma pergunta. Eu procuro sempre fazer isso, né? O goleiro, como está de luva, eu peço para ele tirar a luva para ver se não está de aliança. Geralmente a gente não faz isso não no profissional. A gente não pede para o goleiro tirar a luva. Não. Eu estou brincando, não faço isso não, de forma alguma. Até porque ele vai jogar vai participar da parte do jogo inteiro com a luva, mas isso nunca aconteceu não no profissional. Pelo menos comigo, não. Algum colega ainda tem alguma pergunta a mais dentro do tema? Nós precisamos também respeitar um pouco. Eu tenho uma pergunta, Nailton. Por favor, um pouco rápido, tá? Porque... Professora, referente a essa questão aí do goleiro, que a gente vê isso acontecer. E a prova disso, essa foto que você colocou aí, que até no profissional. A questão do goleiro está com material idêntico a dos árbitros. Como nós podemos agir para coibir isso? Tem algo na regra que faz com que a gente possa enquadrar esse goleiro para que ele venha trocar esse material? Tipo assim, obrigar ele a trocar esse material, porque eu vejo isso aí muito acontecer e os colegas deixam... Na verdade, Floresmar, não é o atleta que vai trocar, somos nós que devemos trocar. Somos nós que devemos estar diferente de todos os atletas, dos goleiros e os atletas. Então, a gente tem que se atentar nas cores dos goleiros e nas cores das equipes. Então, não é o atleta que deve mudar, somos nós, tá? Somos nós que devemos se atentar.
Principalmente se for o capitão, independente de ser goleiro ou jogador de linha. Isso, porque vai ficar marcado, aí vai acontecer alguma coisa no jogo, aí vai dizer, o Cássio é da equipe da arbitragem, acontece algum equívoco a favor dessa equipe, aí já vem as opiniões, que são muitas, né? Então, a gente tem que se atentar a tudo. Então, a gente tem que ser a prevenção. Nós que temos que usar a arbitragem preventiva. Não são os atletas que trocam de material, não. Somos nós que temos que saber as cores que eles vão entrar no campo de jogo e temos que escolher as cores que vão se distinguir deles. Por isso, já se pedem para que a arbitragem chegue com bastante antecedência no local da partida, que a arbitragem vá aos vestiários das equipes para saber as cores dos uniformes das equipes, uniforme dos goleiros, para que uma situação dessa não aconteça, porque é muito deselegante quando acontece uma situação dessa nessa última foto, e justamente o atleta, ele é o capitão. Fica uma coisa muito estranha. Exatamente. Só para concluir e aqui, rezar para que não aconteça nada no jogo, né? Porque se acontecer, Ave Maria. Só para concluir aqui, por favor. Por favor. Tem algumas competições, vou dar um exemplo. Nós ganhamos, por exemplo, 3 camisas de cores diferentes. Vamos dizer que uma equipe é azul e outra equipe é preta. Nós aí vamos colocar amarela. Temos que colocar amarela. E aí o goleiro também vem de amarelo. Em cima dessa questão aí, como é que nós podemos agir até para ter força de convencimento perante a esse goleiro para ele trocar esse material? Tem alguma forma assim que nós podemos... Aí temos que usar a prevenção, né? Conversar, ir no vestiário antes, conversar, tem outro material, convencer, explicar a situação. E se esse goleiro ainda for o capitão, a gente colocar em pauta o porquê a gente está pedindo que ele jogue com outra cor de camisa, até para não atrapalhar a equipe dele mesmo. E aí, se caso não tem, só tem aquela mesma, a gente não vai deixar de dar o jogo por conta disso, mas a gente usou todas as nossas possibilidades para evitar isso, e não conseguindo evitar, não deixa de dar o jogo, vai ter que dar o jogo. Professora, por favor, precisa colocar em súmula isso? Essa situação? Relatar em súmula? Pode relatar em súmula, caso o atleta se recusou a trocar de material, pode se colocar em... Inclusive aqui, né? Só um minutinho, por favor. Caiu mais uma vez Isso, retornou o sinal da professora, voltou. Pode concluir. Item 3 aqui. Só um minutinho, Alfredo. Sou eu que estou caindo, eu que estou caindo, né? Isso, caiu, mas já retornou, já voltou. Pode concluir, professora, por favor. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, Neildo, professora, aqui no item Tranquilo. 3, o item 3 da regra 4, no terceiro parágrafo, fala assim: se as camisetas dos goleiros forem da mesma cor e nenhum deles tiver outra camiseta de outra cor, o árbitro deve permitir que a partida seja disputada. Sim. Perfeito, Alfredo. Nós estamos com um pouco de dificuldade, gente, na conexão da professora devido muita chuva. Voltou. Devido muita chuva lá em Maceió, e ela está com um pouco de dificuldade, e nós já estamos também no nosso limite, no nosso horário. Professora, retornou, ok. Gente, peço desculpa, porque aqui falta dia, aí eu estou com a internet do celular, está caindo.
Eu estou com a luz do celular para vocês poderem enxergar. Entendemos, sim, a dificuldade. Ainda bem que foi bem no finalzinho do nosso bate-papo. Foi mesmo. Gostaríamos... Pode falar, professora. Só um minutinho que ela já retorna. Ela retornando, a gente já finalizamos, tá? Vamos só aguardar a conexão dela. Gente, desculpa, eu vou finalizar aqui, vou ficar cansando, porque a internet está muito ruim, mas espero ter contribuído com vocês sobre a regra 4, tá? Estarei sempre à disposição para contribuir com as vivências, experiências, trocarmos, na verdade, né? E a troca é importante para que a gente cresça, né? A troca de experiência faz parte do crescimento. Então, eu estarei sempre à disposição, podem contar comigo nas redes sociais, quem tiver dúvidas sobre a regra, o que eu puder ajudar. Estamos com problemas, colegas, na conexão da professora. E ela não está conseguindo se conectar, mas... Não é uma receita de bolo, não é uma receita de bolo. Cada lance tem sua complexidade, como é que a gente pode se falar? Cada lance tem sua leitura, então, receita de bolo para o futebol, sempre a gente está se atualizando, estudando, da língua e sempre está procurando evoluir cada vez mais. E nem todo mundo sabe de tudo. Então, as trocas é super importante para que a gente seja melhor do que ontem. Então, cada um passando sua experiência, sua vivência, a gente consegue... Muito obrigado pela participação de todos e fiquem todos com Deus e tenham uma boa noite. Obrigado, professora, por acreditar e confiar em nosso trabalho, confiar em nosso projeto. Colegas, antes de cair a conexão da professora mais uma vez, vamos abrir os microfones, por favor, e vamos finalizar o nosso bate-papo de hoje com mais uma salva de palmas, por favor. Parabéns, professora. Parabéns, professora. Parabéns, Naildo. Obrigada. Parabéns e gratidão.